Você já sentiu o cheiro do medo queimando? Não é como carne ou madeira. É mais ácido, mais humano. É o fedor de um grito sufocado na própria pele. E se eu te dissesse que, enquanto as chamas subiam e o céu escurecia com cinzas grossas e quentes, ela ainda olhava para os rostos que um dia chamou de vizinhos e sorria. Não por maldade, por cansaço. Porque havia muito tempo parado de esperar bondade de quem só sabia temer o que não entendia. O vento levou seus gritos, mas não sua memória. Ela ainda está lá, em cada folha queimada, em cada sombra alongada, ao pôr do sol. E você, talvez sem saber, já passou perto dela. Ela se chamava Isadora, embora poucos saibam disso hoje. Nascida sob lua crescente, em uma cabana de pedra e musgo, nos arredores da vila de Varnel, onde os lobos uivavam mais alto do que os homens. Seus olhos eram de âmbar claro. Dizem que brilhavam quando ela curava. Dizem também que choravam quando ninguém via. Ela não era má, nunca foi. Mas isso pouco importava para quem só queria culpar alguém pelo inverno que veio cedo demais, pelas crianças que adoeceram, pelos campos que secaram sem razão. Ela era diferente. Tinha mãos calosas de plantar ervas e misturar poções. Tinha livros com páginas amareladas e símbolos que ninguém sabia ler. Tinha cicatrizes no pulso, marcas de promessas feitas com sangue, promessas de curar, de proteger, de ficar. E ela ficou. Quando a praga chegou, foram até ela. Quando os animais morreram, vieram buscá-la. Quando o bebê da tecelã parou de respirar, ela foi arrastada para o centro da praça, os olhos vermelhos de sono e tristeza, e implorou para ajudar. E ajudou. Sempre ajudou. Até o último dia, o homem que ela salvou da gangrena foi o primeiro a acender a tocha. A menina que devolveu a vida com uma infusão de mel e raízes secas foi a primeira a cuspir em seu nome. Eles dizem que foi por bem, que precisavam manter a ordem, que não podiam confiar em quem tinha tanto poder e tão pouca explicação. Mas não há explicação para o medo. Há apenas cinzas depois dele. Ela nasceu entre trovões e terra molhada, numa noite em que o céu pareceu rasgar-se sobre a floresta. Sua mãe, parteira e costureira, morreu durante o parto. O pai, um homem silencioso e encurvado pela perda, criou-a sozinho, ensinando-lhe a respeitar as plantas, os animais e os limites das pessoas. Ele falava pouco, mas suas mãos diziam tudo, como segurar um galho quebrado, como limpar um ferimento, como abraçar sem machucar. A casa era velha, cheirava a sálvia e terra úmida. Havia livros empoeirados nas prateleiras, alguns herdados, outros comprados com moedas roubadas do próprio jantar. Eram livros de remédios, de magias antigas, de histórias que ninguém contava mais. Livros proibidos, diriam depois. Livros de bruxa, diriam mais tarde. Naquela época, porém, ela era apenas uma menina que falava com as aves e cantava baixinho para as plantas. Uma menina que, ao ver o cachorro do ferreiro ferido, pegou linha e agulha e costurou sua pata como se fosse um retalho de pano. Ninguém elogiou. Ninguém disse obrigado. Apenas observaram, com desconfiança. Foi aos 11 anos. Um menino da vila, Gregor, tropeçou no rio e quebrou o braço. Os pais correram até o padre, que rezou. Rezou muito, mas o braço inchou, ficou preto e o menino gemia de dor. Foi a mãe de Gregor quem, após 3 dias de sofrimento, bateu na porta de Isadora. Ela não hesitou. Misturou folhas de bardana, vinagre e sal grosso, amarrou o braço com tiras de linho e cantou uma canção antiga, quase esquecida, que aprendeu com seu pai. Na manhã seguinte, Gregor conseguia mexer os dedos, mas a mãe dele nunca agradeceu. Ao contrário, olhou-a como se tivesse sido enganada, como se a cura fosse um truque, e logo espalhou que aquilo era feitiço, que o menino fora salvo por algo errado. Isadora sentiu a cicatriz na alma antes mesmo de sentir a marca na pele, pois ali, pela primeira vez, soube que salvar nem sempre era o bastante. Às vezes, salvar fazia você parecer culpada. Ela viu os sinais antes de todos, viu os pássaros voando para longe do leste, viu os cavalos relinchando à meia-noite, viu os cogumelos brotando tortos e pretos. Sentiu o cheiro do mal antes que ele chegasse, mas quando tentou avisar, ninguém ouviu. É apenas superstição, disseram.
Deixe a bruxa cuidar de si mesma, murmuraram. Ela escreveu cartas que ninguém leu. Deixou mensagens nos poços que ninguém entendeu. Até pendurou galhos de louro nas portas das casas para afastar o azar. Alguns os arrancaram. Outros os usaram para acender o fogo da noite. No fim, quando a doença veio, rápida, cruel, silenciosa, foram até ela de novo, de joelhos, com lágrimas, com medo. Ela os ajudou. Claro que sim, mas dessa vez, enquanto preparava as ervas, viu o reflexo dos próprios olhos no espelho quebrado da cozinha. E soube que assim que estivessem curados, voltariam a temê-la e que algum dia aquele amor frágil viraria cinza, viraria fogo. Foi na festa da colheita. Todos dançavam, bebiam, comemoravam a boa safra. Ela estava lá sentada à beira da fogueira servindo chá às crianças. Sorriu quando o menino de cabelos ruivos correu até ela, oferecendo uma maçã caramelada. Foi então que o bebê da tecelã parou de respirar. Um momento de silêncio, depois um grito, depois caos. Alguém sugeriu veneno, outro feitiço, outro maldição. Ela correu até a casa da mulher, mas já era tarde. Pegou o corpo frio do bebê, apertou contra o peito e tentou lembrar de todas as palavras que sabia. Nenhuma funcionou, nenhuma trouxe de volta. Foi então que as mãos começaram a apontar, as vozes a acusar, os olhos a julgar. Ela tentou falar, tentou dizer que não fizera nada. Mas a voz dela sumiu no meio do barulho, no meio do medo, no meio do fogo que já começava a arder dentro de cada coração assustado. Ela deveria ter fugido, deveria ter ido embora naquela noite, enquanto ainda podia, mas não o fez. Em vez disso, decidiu confrontá-los. Subiu ao topo da praça, vestida com seu manto verde, os cabelos soltos, e exigiu justiça. Vocês me chamam quando precisam, me odeiam quando estão seguros. As palavras ecoaram como um trovão, mas ninguém respondeu, apenas olharam. Com ódio, com medo, com culpa, foi o padre quem falou por todos. Se és inocente, por que não deixas Deus decidir? Ela aceitou. Achou que se provasse sua verdade, poderia seguir em paz. Não imaginou que provar significava mergulhar na água gelada do rio, amarrada com cordas pesadas, para ver se o mundo a rejeitaria. Pulou, lutou, sobreviveu. Eles disseram que era prova de sua ligação com o outro lado. Levaram-na ao campo, amarraram-na a uma estaca, acenderam a fogueira ao redor, não nela ainda. Queriam que visse, queriam que sentisse, queriam que soubesse que era isso que acontecia com quem desafiava a fé. Ela gritou, não de dor, mas de traição. Chamou nomes, implorou por piedade. Disse coisas que não deveria ter dito. Coisas que agora ninguém mais recorda. Só o que resta é o cheiro, o som, o calor, o grito final, que ecoa até hoje nos ventos noturnos. E a imagem dos olhos dela, fixos em um ponto qualquer entre o céu e a terra, como se, enfim, tivesse entendido que o amor que dá é o mesmo que queima. Depois do fogo, houve silêncio. Total, profundo. Como se a própria natureza tivesse parado para ouvir o que restara da alma dela. Os pássaros não cantaram por dias. As folhas caíram antes do tempo. Até os cães andavam quietos, como se sentissem o peso do que havia sido feito. Ninguém falou mais do ocorrido. Era como se ela nunca tivesse existido. Os livros sumiram, a casa desmoronou. Até os cheiros foram embora. Mas há lugares onde o silêncio é mais alto que um grito, onde o vento carrega vozes que não são deste mundo, onde, se você parar, pode ouvir o tênue sussurro de alguém que tentou fazer o bem e foi punida por isso. E às vezes, esse silêncio dói mais do que qualquer fogo. Não há data certa, nem horário. Mas há quem diga que nas noites em que a lua se esconde, ela aparece. Primeiro, um cheiro de lavanda e terra molhada. Depois, o som de passos descalços na grama. E, por fim, a voz baixa triste familiar. Dizem que ela visita os netos daqueles que a mataram, que entra em seus sonhos e lhes mostra o que fizeram, que toca seus ombros no escuro e sussurra: eu te salvei, eu te salvei, eu te salvei. Eles acordam suando, alguns choram, outros fogem.
Poucos sobrevivem a noite inteira, mas todos, sem exceção, acordam com uma cicatriz nova. Pequena, delicada, como uma promessa não cumprida, ela não quer vingança, nunca quis o que ela quer e sempre quis é que alguém se lembre, que alguém conte, que alguém diga seu nome. Porque quando a gente apaga uma pessoa, apaga também o que ela representou e, por fim, apaga a lição que ela tentou ensinar. Ela salvou vidas, curou almas, ensinou crianças, deu comida aos pobres, carregou a dor dos outros como se fosse sua e, por isso, pagou o preço mais alto. Hoje, quando o vento sopra forte e as folhas dançam, sem motivo, é porque ela está ali, lembrando, pedindo, implorando, para que alguém lembre. Não há monumento, não há sepultura, não há nome gravado em pedra, mas há história, há memória, há cicatriz. A vila de Varnell não existe mais. Desapareceu, como se o próprio chão a tivesse engolido. As casas tombaram, os poços secaram, e os filhos dos que a mataram sumiram sem deixar rastro. Mas há quem diga que, se você caminhar até o bosque onde a casa dela ficava, encontrará algo estranho. Uma flor que nasce sobre cinzas, vermelha, brilhante e mortal. Ela não precisa de sepultura. Ela vive em cada gesto de compaixão, em cada mão estendida, em cada coração que escolhe entender em vez de temer. E mesmo que tenham apagado seu nome, ela permanece. Como sombra, como sussurro, como verdade. Ela nunca quis ser lembrada como vilã. Só queria que alguém, em algum lugar, entendesse que o maior crime que cometeu foi salvar quem não merecia ser salvo.